Esse é um acontecimento que poucas pessoas aqui no Brasil conhecem. O mais estranho que isso aconteceu aqui mesmo no Brasil. Existe uma lenda em outros países que um episódio não oficial de Bob Esponja foi transmitido aqui no Brasil. E esse episódio em questão causou desinteria em várias crianças. Essa lenda é muito conhecida em outros países. Bem, tudo isso ocorreu no ano de 2016 e a origem desse acontecimento é desconhecida. Mas em 2018, em um fórum online anônimo da internet, um usuário criou um tópico perguntando: o que diabos foi o incidente Bob Esponja no Brasil? E em seguida, alguém respondeu esse tópico. Foi supostamente um defeito de transmissão que fez as pessoas no Brasil terem desinteria em grande quantidade. Para esse incidente, teve uma explicação. O episódio foi transmitido em julho de 2016. De acordo com a lenda, o episódio começava com Lula Molusco tocando sua clarineta. Mas o tempo que era exibido ele fazendo isso estava mais do que o normal. O maior problema é que durante a cena em que o som saía do instrumento, em um certo momento fez com que algumas crianças e até mesmo adultos de imediato sofrerem de disenteria explosiva. Esse problema fez com que diversas pessoas fossem levadas às pressas para os hospitais em todo o Brasil. Existiam casos de que algumas pessoas receberam alta no mesmo dia, mas em outros casos, algumas pessoas ficaram dias internadas porque esse sintoma não passava. É bem estranho algo dessa magnitude ser desconhecido por muitos aqui no Brasil. O que algumas pessoas relatam em outros países que a mídia de fato cobriu todo o incidente da disenteria em massa, mas o governo resolveu ocultar todo esse acontecimento porque estava nas vésperas das Olimpíadas, que seria aqui no Brasil. O objetivo não era assustar os turistas que estavam vindo para o Brasil naquele ano. Então, acabou sendo censurado da mídia todo esse acontecimento. Eu vou explicar porque tudo isso ocorreu. Recordem que isso aconteceu durante o som da clarineta de Lula Molusco. O que dizem em outros países é que a emissora responsável na época, não sei dizer qual exatamente, exibiu um episódio pirata do Bob Esponja, mas o episódio em si não foi o responsável pelo incidente, e sim a nota musical que colocaram durante o som da clarineta. Um som impossível de ouvir, chamado nota marrom. O som marrom é um ruído extremamente baixo que é impossível um ser humano conseguir ouvir esse ruído. Se uma pessoa coloca essa nota em qualquer programa de TV, jamais iriam perceber e sim sentir as consequências, como foi citado. No entanto, som marrom existe, mas as suas reações não são comprovadas. Algumas pessoas já testaram o som e não sofreram a disenteria. Uma outra lenda diz que o episódio foi exibido em 2010 e o incidente ocorreu e da mesma forma foi abafado pela mídia,
porque se tratava de um experimento governamental. Provavelmente mais uma teoria da conspiração. Resumindo, eu não consigo dar total certeza em que ano realmente aconteceu esse incidente com o episódio de Bob Esponja. Mas algo estranho aconteceu. Essa lenda não iria surgir assim, sem mais nem menos. Bem, se alguém sabe sobre esse assunto que não foi citado nesse vídeo, ou se foi um dos que sofreram com esse incidente, deixe aqui nos comentários.